que o descrente. Rapaz, que paulada aqui, né? Porque se nós não conseguirmos, irmãos, abençoar a vida da igreja com as nossas finanças, qual é o exemplo que nós estamos dando de unidade, de corpo? Para onde nós iremos? Nós temos lá fora um acampamento que em breve nós vamos usar agora no verão. Precisamos concluir aquilo lá, pastor. Vamos dar um jeito. Precisamos colocar lá quarto. E de onde é que vai vir esse dinheiro, irmão? Será que vai vir do .gov.com.br? Não, irmãos. Olha para o seu irmão aí. É você mesmo. Você que vai ofertar, você que vai colaborar para que isso avance, para que rompa. Amém? Aleluia. Acumular tesouros no céu significa fazer coisas que têm repercussão no céu. E o que é acumular tesouros no céu? Olha só, Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus: se quer ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, segue-me. Onde você tem ajuntado tesouros? Somente aqui na terra? Ou você tem feito tesouros no céu, para que dure eternamente? Qual a sua repercussão aqui na terra? Você é só reconhecido aqui na terra por ser um bom funcionário, isso é muito bom, por ser um bom empreendedor, isso é muito bom, mas você tem um reconhecimento no céu, da onde vem a nossa recompensa. Nós temos que pesar isso na balança, irmãos, para que nós não venhamos a ser injusto com nada. Amém? Você que vai devolver o seu dízimo e ofertar, se coloque de pé. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, em teu nome, nós te damos graças aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, homens, mulheres, jovens, com corações generosos, corações, Deus, que têm se voltado para o Senhor, para buscar as coisas do teu reino, Senhor. Deus, aqui está uma igreja que tem feito, Senhor, a tua obra, Deus, e que tem guardado recompensas na eternidade, Senhor. Nossas ações irão ecoar pelos séculos dos séculos na eternidade, Deus. Almas que temos alcançado, pessoas que temos alcançado, Senhor. Eu declaro a tua provisão sobre cada um deles nessa noite. Eu profetizo céus abertos, provisão dos céus em todas as áreas, na saúde, Deus, na área financeira, na área espiritual, céus abertos, eu declaro sobre cada vida, cada casa aqui, irá experimentar, irá ver a bondade do Senhor, irá ver que o Senhor tem sido bom e que nada irá nos faltar. Aleluia! Você que crê, aplauda o Senhor, glorifique Ele nessa noite, e essa palavra aqueça seu coração, traga seus dízimos, traga suas ofertas com alegria. Amém? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para o Kevin, irmãos.
Obrigado. Glória a Deus. Consegui deixar o Kevin vermelho. Aleluia. Graça e paz a todos. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Mais um culto de celebração, um culto pós-encontro. Né? Passamos esse final de semana todo aqui e foi uma bênção, né? Quem é que está cansado aí do pessoal que estava aqui no encontro? Ainda bem que você levantou sua mão, porque eu achei que era só eu. Mas ainda bem que você está aqui, o Senhor te trouxe até aqui. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você hoje aqui, amém? Eu queria começar aqui pedindo desculpas para os irmãos que estão assistindo a live. Nós estamos com um problema na internet, rompeu a fibra aqui, está bem complicado lá, os irmãos estão fazendo o que podem. Mas nós estamos gravando e depois nós vamos colocar somente a palavra direitinho lá no YouTube. Amém, irmãos? Mesmo assim, quem está assistindo consegue assistir, mas está oscilando o sinal, está oscilando a qualidade da live. Também o vídeo que nós produzimos, o vídeo do encontro, para passar aqui para os irmãos, nós não vamos conseguir passar, mas depois nós vamos estrear lá no YouTube e no Instagram a gente consegue botar. Amanhã é um bom dia. Amanhã, segunda-feira, é um bom dia, né, para começar. Glória a Deus. Deu um problema na nossa fibra aqui, rompeu. Eles vão fazer manutenção na quarta-feira, semana que vem vai estar tudo perfeito em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar alguns recados aqui muito importantes. Primeiro, que nós antecipamos a formatura da nossa escola de ministério. Eu tinha anunciado para os irmãos que seria dia 17, porém será agora no próximo sábado, dia 10. Amém? Então, é aberto para toda a igreja. Os irmãos que vão estar formando, podem convidar, né, trazer convidados. Você, irmão, você pode vir, pode convidar alguém para participar também da nossa formatura. Vai ser sábado que vem às 19 horas, ok? Já avisando aí os formandos, nós vamos fazer um ensaio da nossa formatura na sexta-feira, às 21 horas. Então nós não teremos oração nesse dia, mas teremos um ensaio para a formatura. Ok, gente? Amém? Depois a gente combina mais lá no grupo. Obrigado, irmão. Obrigado pelo amém aí. E a nossa nova turma da Escola de Ministérios, do curso de Maturidade no Espírito, do CTL, curso de Treinamento de Líderes, começa dia 25 deste mês. Amém? Então, você que participa aqui na nossa igreja local, que ainda não fez esses cursos, você precisa fazer, irmão. O primeiro curso, ele tem um apelido. O apelido dele é Cursão, porque é um grande curso. Mas o nome dele é Curso de Maturidade no Espírito. Então, é para você aprender algumas coisas da Palavra de Deus que muitas vezes você não compreende. Eu vou dizer para você, eu era crente há muitos anos. Quando eu fiz o Maturidade, como diz as minhas filhas, sabe? Algumas coisas da Palavra de Deus que eu ainda não tinha revelação, que eu não entendi o porquê que eram acontecendo daquela maneira, né? Como princípios de revelação da Palavra de Deus, que a gente fala na formação do homem, que o homem é corpo, alma e espírito. Você sabia? Eu sei que lá na música lá diz que o homem é corpo e alma, né? Mas não é corpo e alma. O homem é corpo, alma e espírito. Na verdade, o homem é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. O corpo aqui é só essa casa terrena, mas o que é eterno em você é só seu espírito e sua alma. E cada um deles tem uma função. Então nós tratamos sobre esses assuntos, entre outros, que é muito importante. Então vai ser nossos cursos, né, começa dia 25, que é um domingo, 8 horas da manhã. É das 8 da manhã ao meio-dia, aos domingos, o nosso curso. Você que já fez o curso de Maturidade no Espírito, você pode fazer agora o curso de treinamento de líderes, o CTL, que é um ótimo curso também. Pastor, mas eu não tenho intenção de liderar agora. Não tem problema. Faça o curso, porque você vai aprender muita coisa a respeito da nossa maneira de ser igreja. Alguns irmãos dizem, pastor, eu quero muito participar da equipe do encontro, por que o senhor não me chama? CTL vai te dizer, porque nós temos um trilho de liderança. Por que alguns irmãos estão liderando célula e outros não? Nós temos um trilho de liderança. Então,
esse trilho de liderança, você precisa caminhar nele, você precisa compreender ele. Em alguma ocasião eu vou explicar melhor para os irmãos aqui a respeito disso, mas é muito importante, preste atenção. Hoje as crianças estão conosco, irmãos, porque é culto de ceia. Então é normal que o culto tenha um pouquinho mais de agitação, você precisa ter um pouco de paciência conosco, né? Mas é a nossa maneira de ensinar as crianças a cultuar a Deus, a ver os pais adorando também. Amém, irmãos? Então, você que quer participar dos cursos, você precisa fazer sua inscrição lá no link que o Luan colocou lá no grupo, que é um link para inscrições no Maturidade e no CTL, ok? Pastor, eu não estou no grupo ainda, me procura o líder da sua célula, que ele vai me pedir, eu vou adicionar você no grupo da célula, no grupo da igreja, para você ficar informado de receber todas as informações, ficar atualizado, ok? Dia 25 começam nossas aulas. Dia 24, no sábado, 24 de agosto, nós temos aqui o Seminário de Louvor e Adoração do Ministério Infantil. É um evento muito legal. Então, ele é aberto, ele é para as crianças e juvenis das nossas células, do nosso culto Kids. Então, nós vamos ensinar eles a louvar e adorar. Mas precisa fazer inscrição, né, meu bem? Nós vamos lançar o link de inscrição ainda. Precisa fazer uma inscrição. E crianças até 3 anos precisam vir acompanhadas dos pais. Então, crianças até 3 anos, os pais têm que estarem juntos, ok? Maiores podem combinar com a líder de célula e aí traz, depois busca no final, né? Vai ser 4 às 15 horas. Está cortando esse meu microfone aqui, eu acho que a pilha dele está acabando. Acho que não adiantou, Kevin, o nosso trabalho. Outra informação importante, a nossa festa gaúcha, dia 28 de setembro, amém? Vou trocar o microfone aqui, irmãos, dá licença. Amém. Até o som já está cansado, né? Até os equipamentos já estão cansados, estão começando a parar, pedindo uma folga, mas vai dar tudo certo. Então, dia 28 de setembro é a nossa festa gaúcha, vai ser lá no CTG Camaquã, você não pode ficar de fora. Amém? Semana que vem, o pessoal das mídias vão ter que me ajudar aí, mas semana que vem nós já vamos ter os ingressos para vender, para entregar para os líderes de célula, amém? Então, vamos ter que produzir esse ingresso para a gente imprimir e entregar para os irmãos. Eu queria passar o vídeo do encontro, mas não vai ser possível, mas depois a gente põe nas redes sociais lá também. Amém? Quantos estão com uma expectativa a respeito daquilo que Deus vai falar conosco nessa noite? Sabe, nós já começamos num ambiente muito poderoso. Muito poderoso. E Deus prometeu. Antes de isso é muito importante que a Jana falou. As crianças do Ministério Infantil, elas estão num projeto hoje chamado MT28, Mateus 28. MT28, em Mateus 28, Jesus disse: "Ide e fazei discípulos de todas as nações". Então, durante esse mês, o último mês, as crianças, elas que estão fazendo louvor durante o culto, na célula, elas que estão compartilhando a palavra, fazendo quebra-gelo. Então nós estamos ensinando eles, fazendo discípulo. Discípulo é aquilo que o mestre faz. As crianças estão fazendo isso. Dia 18, agora, é o encerramento do projeto. Então elas vão ganhar, algumas crianças que participaram vão ganhar um bottom, né? Dizendo, né, do projeto que elas participaram. Vai ser uma festa de encerramento aqui do projeto. Então as crianças têm que vir vestido com um personagem bíblico. Tá? E as tias também, né? As tias também. Então vão ter que vir vestida. Outro ano lá foi, o que foi? Foi de... cabelo maluco. Teve o outro que era umas princesas, cada uma vestida de uma coisa, né?
Agora esse ano nós acertamos. Esse ano é personagem bíblico. Vai ser legal. Então, depois as irmãs vão passar mais informações, mas vai ser dia 18 no nosso culto de celebração. Amém, irmãos? Agora sim, agora vamos à palavra. Antes de compartilhar a palavra, feche seus olhos onde você está e eu quero orar por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós damos liberdade ao Teu Espírito para falar conosco nessa noite. Nós oramos, Pai, para que a Tua palavra seja a boa semente que vai cair no nosso coração, mas que o nosso coração seja a terra apropriada, para que essa semente caia e produza em abundância, germine, cresça e frutifique, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a unção do Teu Espírito nesse ambiente. Eu declaro, Senhor, a Tua palavra liberada para alcançar cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diz o irmão que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, nós vivemos um final de semana realmente sobrenatural. Foi um mover muito especial de Deus que aconteceu aqui nesses 2 dias. E em especial hoje, Deus falou muito conosco durante o dia, todo dia aqui, agora no momento louvor. Mas nada que o Senhor antes não tivesse falado conosco. Nada que o Senhor antes não tivesse nos compartilhado. Essa semana, as minhas filhas foram numa excursão do colégio lá para Fena Doce. E aí a Stephanie, ela disse que quando ela estava voltando, ela disse: pai, eu preciso compartilhar uma coisa contigo. Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. E entre outras coisas, Deus mostrou muita coisa para ela. Ela disse: vai compartilhar com o Luan depois, né, filha? Mas ela disse: uma coisa que Deus me mostrou, que o nosso encontro tinha 30 encontristas. E aí, isso ela me falou na sexta-feira de noite. E ela perguntou: pai, quantos encontristas tem? Eu digo: filha, tem 29. Nós falamos: que coisa, Deus na visão me mostrou que tinha 30 encontristas. Amém, então tá. Acabou lá, fechou as inscrições, né, na sexta-noite. Daqui a pouco um irmão me liga: pastor, nós precisamos escrever mais uma pessoa, ele precisa estar nesse encontro. Eu digo: tá bom, pode escrever, porque já estava reservado o lugar dele, o Senhor já sabia. E aí ela me disse: pai, Deus me mostrou uma unção muito diferente nesse encontro. Deus me mostrava as pessoas caídas nos cantos, cheias do Espírito, e Deus fazendo algo no nosso meio. Deus nunca fez. E sabe, foi exatamente o que aconteceu hoje aqui. Foi exatamente o que aconteceu hoje aqui. Entre outras coisas, o Senhor mostrou a respeito do futuro da igreja, que Deus prometeu, e eu creio que Ele vai cumprir. Que Ele vai cumprir. Sabe, então como Deus cumpriu, vindo com Sua graça, vindo com Seu poder sobre nós, eu quero te dizer que nós estamos vivendo um ano de portas abertas. Nós estamos debaixo dessa palavra. Portas abertas, favor de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito do poder do favor de Deus. Porque o favor de Deus é uma cachoeira infinita sobre a sua vida. Não há fim para o favor de Deus, não há fim para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, o que é favor? Favor, graça, é Deus dando tudo para quem não merece nada. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Porque se nós olharmos na realidade para nós mesmos, nós não merecemos nada. Tudo que nós recebemos, aquilo que nós fizemos esse final de semana, o perdão pelos nossos pecados, o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós, ter nos perdoado, justificado, santificado, glorificado, isso tudo é graça, é favor imerecido. Eu pergunto para você já tomou um banho de chuva? Alguém aqui já tomou um banho de chuva? Eu já tomei. Um dia desse, irmãos, nós fizemos uma loucura lá em casa. Sabe, brincadeira de criança? Eu vou contar, amor, eu vou contar, mas foi coisa da Janaína, eu só entrei na brincadeira. Faltou luz lá em casa, faltou luz. Deu uma chuvarada, faltou luz, mas era uma chuvarada, irmãos. Que nós, sabe, foi agora esse temporal que deu. Não, foi mais no início do ano, foi no verão. Uma chuvarada, nós sem luz. De como é que nós vamos tomar banho, Janaína? Eu já sei. Tudo no escuro, ninguém na rua. A Janaína foi lá,
chovia tanto que a água transbordava por cima da calha, mas era uma cachoeira. Nós fomos lá, tomamos banho. A Janaína e a Kathleen, né? A Stephanie disse, eu não vou de jeito nenhum. A Stephanie ficou lá dentro de casa, não foi de jeito nenhum. Mas aí a Janaína e a Kathleen foram. E eu também, né? Eu tinha que ir para ajudar elas, para acompanhar, né? Você já tomou banho de chuva? Sabe, depois de tomar um banho de chuva, você fica encharcado, não tem jeito. Eu quero dizer que vai ser assim sobre a sua vida. Você vai ser encharcado do favor de Deus. Deus vai encharcar você do favor dele. Sabe, tem uma chuvinha que a gente chama ela de molha bobo. Já viu a chuva molha bobo? É uma garoazinha bem fininha. Você diz, sim, isso aí nem molha. Quando você toca, você está encharcado. É assim que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Porque você já está debaixo do favor. Você não tem escolha, você está debaixo do favor. A única maneira de você não receber graça, de não receber favor sobre a sua vida, é você saindo debaixo do favor. É você abrindo mão do favor de Deus. E essa palavra que eu quero compartilhar com você é para gerar fé no seu coração. Porque a partir de hoje você não vai mais sair debaixo do favor. Pelo contrário, a sua vida vai ser uma evidência da bondade de Deus. Irmãos, tem tanta gente que relaciona com Deus como um Deus distante, como um Deus que está irado. A gente brinca dizendo que tem pessoas que relacionam com Deus como se Deus estivesse com um raio na mão, esperando ele errar para tirar um raio na testa dele. Ele está todo o tempo achando que Deus está irado com ele. Mas eu te pergunto, se realmente Deus estivesse irado com você, estivesse esperando um erro, será que você já não tinha tomado um raio na testa? Irmãos, vamos ser verdadeiros, todos nós já tínhamos tomado, mas há um favor de Deus liberado sobre a nossa vida. O Senhor me ama, o Senhor te ama. Então essa palavra é para gerar fé no seu coração. Eu gostaria que você abrisse a palavra, as escrituras, lá em João capítulo 3, versículo 27. Quero usar como base esse texto. Porque a Bíblia diz o seguinte, em João 3, 27. Respondeu João: semana que vem nós vamos fazer 21 dias de jejum. Agora sim. É das 8 da manhã às 8 da tarde. Não se preocupe, não é 21 dias sem comer, não é isso. Nós já fizemos muitas vezes e nós estamos todos vivos aí, cada vez mais gordo. Então ninguém morre por causa disso. Semana que vem eu vou falar mais sobre esse assunto. Mas alguém pode pensar o seguinte: não, agora que eu vou fazer esses 21 dias de jejum, então agora, meu Deus do céu, Deus vai ficar tão feliz comigo que não vai ter nada que Deus me negue. Agora eu vou botar, tem gente que diz, agora eu vou botar Deus na parede. E Deus vai ter que ouvir o meu clamor. Agora aquele velho barrigudo que está lá dentro de casa vai ter que se converter. Porque afinal de contas, vou botar Deus na parede, eu vou jejuar. Sabe, ele trata Deus como se fosse, sei lá o que ele paga para trabalhar para ele. Não, irmãos, tudo que você vai receber é por causa do favor de Deus. O que Deus tem preparado para você e para mim não pode ser alcançado por nós mesmos. Não pode ser alcançado na força do nosso braço. Nós precisamos do favor de Deus. O que nós temos vivido como igreja nesses dias, irmãos,
não pode ser alcançado simplesmente na nossa força. Não tem sido fruto do nosso esforço. Pergunta para os irmãos da liderança. Pergunta para os líderes, o que você tem feito diferente para multiplicar? O que você tem feito diferente para que os nossos encontros, nossos cultos sejam tão poderosos? É favor de Deus. Então a igreja que o Senhor nos prometeu, a influência que o Senhor nos prometeu, também é fruto do favor de Deus. A família abençoada que o Senhor te prometeu, também é fruto do favor de Deus. A prosperidade que o Senhor te prometeu, também é fruto do favor de Deus. Ninguém quer. A saúde que o Senhor te prometeu, também é fruto do favor de Deus. É fruto dele. É fruto do favor. Então é claro que haverá obstáculos, que muitas vezes parecem difíceis de transpor, intransponíveis, mas a boa notícia é que Deus escolheu você, e isso te dá uma grande vantagem. Se você não parar, outro dia falava com o irmão está dizendo, pastor, estou passando por uma luta, estou cansado, está difícil. Eu digo, irmão, só tem um jeito de tu ser derrotado: se você parar, se você desistir, se você continuar andando, se você continuar perseverando, a vitória já é sua, porque Jesus te garantiu isso. Faça como adore, continue a nadar. Continue, não desista. Então o favor de Deus vai abrir portas para você que você mesmo não pode. O favor de Deus vai levar você a receber coisas que nós não merecemos. E isso é uma realidade para a nossa igreja local, é uma realidade sobre as nossas células, sobre as nossas famílias e sobre a nossa vida. Talvez tenha coisas na sua vida que você fica perguntando como que isso vai acontecer. É só comigo que tem essa pergunta? Como, Senhor? O Senhor diz, deixa que eu vou fazer. Como, Senhor? Diz, não se preocupa com como, eu que vou fazer, favor. Eu vou abrir portas, vou fazer santas conexões. Sabe, uma das maneiras de Deus mostrar o seu favor por nós é através de santas conexões. Colocando pessoas na nossa vida. Eu tenho dito para os irmãos, relacionamentos são chaves. Relacionamentos são chaves. Você está aqui hoje, você tem ouvido o Evangelho, porque alguém que tinha um relacionamento com o Senhor se conectou a você, convidou você. Relacionamentos são chaves. Quando Deus quer abençoar a nossa vida, Deus coloca pessoas na nossa vida. É assim que funciona. Quando Deus quer abençoar você, Deus te dá santas conexões. Então você não é mais o mais cotado, não é o mais capacitado, mas você vai ser o escolhido. Glória a Deus. Você sabe que tem uma passagem em que Jacó, ele vai abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. Jacó, já velho, né? Depois de muitos anos sem ver seu filho José, José agora é governador do Egito, tem 2 filhos, e ele chega até Manassés e Efraim, e quando os 2 chegam na frente dele, Jacó cruza os braços para abençoar eles. Não é cruza os braços assim, Jacó cruzou assim, ó. O certo era a mão direita estar sobre o filho primogênito e a mão esquerda estar sobre o filho mais novo, mas ele cruzou os braços. Aí José disse assim, pai, o senhor está fazendo errado, o senhor o mais velho é o da direita. Aí ele diz, ele vai ser abençoado também, mas sobre Efraim é uma bênção dobrada, uma porção dobrada. Sabe, Efraim não era o favorito, mas ele recebeu a porção. É o mesmo sobre as nossas vidas, irmãos. Talvez você não era o mais cotado, você não era o mais favorito, talvez você não era aquele que tinha a maior probabilidade de assumir essa promoção na sua empresa, mas Deus vai fazer, porque você foi escolhido por Ele, porque você é favorecido por Ele. Então quando isso acontecer, saiba que não foi coincidência, é o favor de Deus na sua vida. Tem pessoas que acreditam em coincidência. Irmãos, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. Jesuscidência. Jesus, ele cruza relacionamentos, ele aproxima pessoas para o propósito dele. Eu quero dizer que Deus une propósitos. Se você está aqui, é porque Deus uniu os nossos propósitos nesse tempo. Um irmão, durante o encontro, veio me agradecer por ele ter participado da equipe. Ele veio dizer, pastor, eu quero te dizer que eu creio que se Deus me trouxe para cá, é porque Deus quer me usar na obra dele.
Deus une propósitos. E eu digo, irmão, eu creio nisso, sabe por quê? Porque eu creio que se Deus te mandou para cá, porque Deus quer te usar no nosso meio. Deus une propósitos. Então eu quero te dizer que quando seu casamento começar a mudar, você vai se perguntar, como que isso aconteceu? Quando os novos exames mostrarem que a doença desapareceu, você vai se perguntar como que isso aconteceu. Hoje falava com uma irmã, e ela estava dizendo, ela foi diagnosticada um tempo atrás com uma enfermidade que não tem cura. Tem que operar um cisto, mas mesmo assim a consequência dele não tem cura. O médico já tinha diagnosticado, tinha batido o martelo, e nós orando por ela. Aí ela, última vez que ela foi no médico, o médico disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, tu não tem aquilo. Agora eu quero que tu faça os exames, agora todos, quando tu voltar, porque eu quero saber se tu tinha e isso sumiu, o que não é normal, porque não some, é uma doença que é incurável, ou se tu não tinha e nós diagnosticamos errado. Eu disse para ela, o Senhor te curou, irmã. Segundo o médico, ela ainda precisa fazer a cirurgia, mas a nossa oração agora é para que ela não precise sequer fazer a cirurgia. Mesmo, ele disse, não, mesmo que não seja, você precisa tirar esse cisto. Eu quero te dizer que nem o cisto vai precisar tirar. Ela vai dar o testemunho aqui, em nome de Jesus, ela já está curada. Isso é favor. As pessoas vão perguntar, mas o que aconteceu? Será que foi um erro médico? Geralmente é assim. O que aconteceu? O médico diagnosticou errado. Não, você é favorecido, irmão. Você foi curado, você é filho, você está debaixo do favor. Então permaneça debaixo do favor. Não saia da sua posição. Amém? Eu quero compartilhar com você 4 verdades a respeito do favor de Deus hoje. Eu vou ser bem breve, eu espero. Primeiro, Deus nunca pedirá que você faça algo sem lhe dar favor para realizar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele, irmão, Deus nunca vai pedir que você faça algo sem te dar o favor necessário para realizar. Aleluia. Lá em Gênesis 6:8, olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 6:8. Gênesis 6:8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Preste atenção. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Sabe o que significa o nome Noé? Você sabe que os nomes na Bíblia, eles não são por acaso. Hoje nós escolhemos os nomes dos nossos filhos porque nós achamos bonito. Minha época, eu tinha um monte de conhecido chamado William, porque era o nome da época. Eu acho que todo mundo chamava os filhos de William naquela época. Mas agora você não vê mais nascendo um William. Agora é Noah, agora é Lorenzo, é Andrew, o que mais? Me ajuda aí, gente. Enzo, é a nação do Enzo, né? É a geração do Enzo. Então, nós escolhemos o nome porque nós achamos bonito o som, porque é o nome da época. Mas sabe, biblicamente falando, não acontecia isso. Os nomes eram escolhidos de acordo com aquela pessoa. Os nomes eram proféticos. Como assim? Por exemplo, Jacó. O nome Jacó significa enganador. Quando alguém ia chamar alguém de enganador, ele chamava ele de Jacó. Então você imagina a mãe de Jacó gritando na rua, enganador, vem cá. É isso que está falando, não é encanador, é enganador. Você vê que isso é tão importante que o nome, eu sei que você conhece Abraão, mas o primeiro nome que a Bíblia relata ele é Abrão. E Abrão significa grande pai. Um grande pai. Um bom pai, um grande pai. Mas aí Deus diz para ele, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. E aí Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos filhos. Para você ver o quanto isso é importante. Noé tem um significado também. Noé significa favor. Descanso, desculpa. Noé significa descanso. Volta no versículo 8, por favor. Diz assim, porém, descanso achou graça diante do Senhor. Por que isso é importante? Porque só existe
graça, só existe o favor quando nós descansamos no Senhor. Toda vez que você se preocupa, que você deseja arrancar os cabelos da cabeça por causa de uma coisa, você sai da posição do favor, de receber a graça, para uma posição de justiça própria, onde você quer resolver o problema. Aí algumas pessoas dizem: pastor, eu não entendo por que eu faço tudo. Eu dou o dízimo, eu venho na oração, eu venho não sei o quê, e não recebo nada, mas o fulano lá, eles comparam com o outro, né? Ele não faz isso e ele recebe. É porque o fulano aprendeu a descansar. Esse é um problema muito sério na vida de muitas irmãs. Deus quer te ensinar a descansar, irmã. Deus quer te ensinar a descansar. Descanse no Senhor. Isso é um princípio, porque às vezes a irmã fica pensando o seguinte: não, pastor, eu só perco a paz assim, só perco o descanso agora que eu estou querendo casar. Eu preciso achar o meu príncipe encantado. Depois eu vou descansar. Você está enganada. Depois o problema, o seu medo vai ser o seguinte: será que nós vamos ter dinheiro para pagar nossas prestações esse mês? Aí depois o medo é: nasceu meu filho, Jesus, será que o Senhor vai guardar ele? Será que ele não vai adoecer? Então você tem que aprender a descansar em tudo. A Bíblia diz que Sara, com quase 90 anos, a mulher de Abraão, com quase 90 anos, ela foi tomada, para o harém do faraó. Foi tomada para o harém do faraó. Eu pergunto para você, você acha que o faraó, que era o rei mais poderoso daquela época, ia escolher uma mulher feia para o harém dele? Não. Sara era bonita com 80 anos, 80, 90 anos. Então Sara não se preocupava muito, porque preocupação dá pé de galinha, irmã. Aprenda a descansar. Preocupação dá cabelo branco, irmã. Aprenda a descansar. Amém? Não é sobre isso que eu quero falar, não sei nem porque eu estou falando, mas vai aí, fica a dica. A Bíblia diz que o descanso achou graça aos olhos do Senhor. E aqui tem uma chave espiritual. Nós só recebemos favor, só recebemos graça quando nós descansamos. Amém? Então a Bíblia diz também que a geração de Noé era uma geração decaída. A geração de Noé era uma geração que tinha caído diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Noé era alguém que andou com Deus. Pastor, o que significa alguém andar com Deus? Já imaginou Deus resumir a sua vida em: o fulano andou com Deus, o William andou com Deus? Uau, irmão, é tudo que eu queria. Sabe o que significa andar com Deus no contexto do Novo Testamento? Ser guiado pelo Espírito. Noé era um homem cheio do Espírito. Noé era alguém guiado pelo Espírito. A obra de Deus em nossa vida, ela é sempre maior que a nossa capacidade. Entenda isso. Quando Deus te chamar para fazer algo, ei, preste atenção, vai ser maior que você. Maior que a sua capacidade. É interessante, quando Deus chama... A vida de Moisés, ela é dividida em 4 ciclos de 40 anos. Moisés foi criado na corte do Egito, lá na corte do faraó. Com 40 anos ele vê o seu povo ser maltratado e ele decide fazer alguma coisa. E aí ele mata um egípcio e precisa fugir. Quando ele achou que ele tinha condição, que ele tinha ensino, que ele tinha força, ele botou os pés pelas mãos. A Bíblia conta que Moisés passou mais 40 anos no deserto. E aí Deus aparece para ele na sarça ardente quando ele tinha 80 anos. E Deus diz: Moisés, agora você vai libertar o meu povo. Aí Moisés diz: eu não consigo, estou com 80 anos, eu tenho a língua dura, eu tenho dificuldade de falar. Aí Deus diz: agora tu está pronto para ser usado. Aí Deus chama ele. Sabe por quê, irmãos? Porque por que Deus nos dá uma obra que é maior que nós? Para que fique evidente que é Ele que faz. Quando você faz algo que vai além da sua capacidade, as pessoas são obrigadas a olhar e dizer: tem que ter Deus. Não pode. Tem que ter favor. Eu lembro de um irmão saiu da empresa dele, a empresa que ele trabalhava, e disse: eu vou empreender, Deus me deu a direção de empreender, Deus me deu uma palavra, vou comprar um terreno. Comprou um terreno quase saindo da cidade, rua de chão, uma buraqueira. Ele comprou o terreno e os caras começaram a asfaltar a rua. Aí ainda disseram para ele: olha, nós estamos com um problema, nós precisamos botar esse aterro em algum lugar. Tu quer que a gente aterre o teu terreno? Aí aterraram o terreno dele, a rua asfaltada, o terreno dele valorizou, a empresa valorizou, tudo valorizou. Por quê? Porque tem favor.
Tem favor. Ah, pastor, isso é informação privilegiada. Não é, até poderia ser, mas não é. É favor de Deus. Então a obra de Deus é sempre maior que nós. Deus mandou Noé. Qual foi a obra que Deus pediu para Noé? Construir uma arca. Aí, crianças, me ajudem. O que Noé fez? Uma arca. Noé fez uma arca. Agora só tem um problema. Noé não era construtor, Noé não era um marinheiro, Noé era um agricultor. Aquele não era o trabalho de Noé, não era o que ele sabia fazer. Mas Deus pediu para ele algo que muitas vezes não estava na capacidade dele, mas ele se dispôs. Eu quero te dizer, de repente você pensa que você não é a pessoa certa para liderar. De repente você recebe aquela promoção no seu trabalho e vem aquele pensamento, aquela sensação de que você não é a pessoa certa, de que você não está capacitado para fazer isso. Mas eu quero te dizer que quando Deus te pede algo, Ele também te capacita para fazer isso. Quando Deus te pede algo, talvez nesses dias, agora, época de encontro, acabamos o nosso encontro, o líder de célula vai te chamar e vai dizer: eu preciso que você consolide alguém agora. Preciso que você consolide algum dos irmãos que chegaram na vida da célula. Você diz: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Eu ouvi uma frase que dizia assim: Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Quando Deus chama alguém, Ele também capacita ele. Deus derrama favor sobre a vida de todo aquele que Ele chama, irmão. Então, se Deus chamou você, você pode descansar. Ele vai te favorecer, Ele vai alinhar as coisas, Ele vai fazer santas conexões, mas você vai ser favorecido. Havia favor na vida de Noé, mas há favor sobre a sua vida também. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você crê? Você tem fé para crer nisso? Porque hoje eu estou aqui para gerar fé no seu coração. Porque talvez você diga: pastor, eu não tenho recursos para fazer o que Deus me pediu para fazer. Eu não conheço as pessoas necessárias para isso. Eu não tenho o talento necessário para isso. Mas entenda, quando Deus pede algo, Deus já colocou a provisão na sua vida. Deus já colocou o acesso na sua vida. Eu não sei se você sabe, eu sei que todo mundo aqui conhece a história do nascimento de Jesus. Você sabe que quando Jesus nasceu na manjedoura, chegaram 3 reis magos. Mas não é magos que nem o Harry Potter, né? Eu fico imaginando Harry Potter lá. Não é isso, irmão. Eles eram estudiosos, eles olhavam as estrelas, eles eram os estudiosos da época. Esses 3 homens chegaram quando Jesus nasceu, na noite do nascimento, eles chegaram e trouxeram oferta para Jesus: ouro, incenso e mirra. 3 coisas valiosas. O que talvez você não saiba é que eles vieram do Oriente. A viagem deles possivelmente tinha começado 6 meses antes. Quando Deus falou com Maria, Ele já estava provendo tudo o que ela ia precisar para aquela criança. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te chama para fazer algo, Ele provê tudo o que você precisa para fazer isso. Eu sei que às vezes você olha para a sua célula, você que é líder, e diz: onde é que estão os líderes? Com quem que eu vou multiplicar? Eu quero te dizer que Deus já te deu tudo o que você precisa. Nós olhamos, né? Ontem ainda compartilhava com o irmão, dizendo: eu estou louco para continuar a obra lá fora. Nós precisamos fazer os quartos para a gente poder fazer os retiros, poder fazer os encontros lá. Mas eu sei, o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos, e o Senhor vai enviar. A propósito, no final do mês agora vai ter um acampamento de jovens lá. Estou dando um feedback aí para os jovens. Tá? Depois o Luan vai comunicar melhor vocês. O Luan ficou... E vou contar melhor para vocês. O pastor Charles e os jovens de Pelotas vêm também. Né? Dia 31. Sábado para domingo vai ser uma bênção. Depois nós vamos passar mais informações. Então eu quero te dizer, irmão, que quando Deus chama você para fazer algo, Ele envia o suprimento. Ele envia a provisão.
A partir de hoje vai ser assim, o favor, a mão de Deus vai estar sobre você todos os dias. E você não pode mais sair debaixo da posição do favor. Como que você sai da posição do favor? Quando você não descansa e decide fazer na sua força. E decide resolver a coisa no seu braço. Deus tinha dito para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí a mulher dele deu uma conversada nele e diz: Abraão, comigo não está dando certo, tu já está com quase 100 anos, está com 90, eu estou com 80, então agora nós vamos ter que dar um jeito. Dorme com a minha serva que o filho dela vai ser meu. Abraão tentou dar um jeito, arrumar a coisa. Deu o maior problema, nasceu Ismael. Toda vez que nós tentamos dar uma ajudadinha para Deus, o problema é grande, irmãos. Você precisa aprender a descansar. Sabe, nós já temos recebido tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus. Mas eu creio que nós ainda temos muito favor para ser derramado sobre as nossas vidas. Quando nós chegarmos no final desse ano, irmãos, nós vamos olhar para trás e ver que o favor nos acompanhou cada dia desse ano. Cada dia desse ano. Deus tem colocado cada sonho no nosso coração. Então Deus não vai pedir para você fazer algo, nunca, que Ele não te dê favor para fazer isso. Que Ele não te dê suprimento para fazer isso. Que Ele não te dê condições de fazer isso. Nos dias de Noé, os homens tinham decaído o máximo. O máximo. Deus poderia simplesmente ter destruído tudo. Deus poderia simplesmente ter feito que nem eu fazia na época do Super Nintendo, apertado o reset e começado de novo. Deus não fez assim, porque a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Ele achou graça e favor porque Noé escolheu andar com Deus. Ele fez do Senhor a sua fonte. Vou dizer uma coisa para você: quando você honra a Deus e coloca Ele em primeiro lugar, você vai encontrar favor diante de Deus. Vai encontrar favor. Sabe qual é uma definição de favor? Uma das definições de favor é endossar. Endossar é garantir. É muito bom quando tem alguém para garantir por você, não é? Alguém que diz assim: não, pode vender para o fulano, que o fulano é sério. Pode vender porque eu garanto por ele. Como é bom, né? Só que a Bíblia está dizendo que tem um Deus que vai assegurar por você. Que Deus vai endossar aquilo que você fizer. Que quando você cumpre o propósito dele, Ele assina embaixo por você. Amém, irmãos? Então as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como é que pode o casamento desse ter sido restaurado? Como é que pode essa família ter sido mudada? Como é que pode esse homem ter largado esse vício? Quando elas olharem para você, elas vão dizer: só pode ter sido Deus. Deus vai ser glorificado. Vai assim que vai ser na sua vida. O favor de Deus vai ser derramado todos os dias sobre você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu quero compartilhar a respeito do favor. E é muito importante que você ouça isso. Ter favor não significa que você não vai ter problemas. Mas o favor impedirá que os problemas derrotem você. Tem pessoas que pensam o seguinte: agora que eu entreguei minha vida a Jesus, estou com o corpo fechado. Não tem mais problema. Nunca mais ninguém vai me causar problema nenhum. Não, pelo contrário, tem problemas que se levantam exatamente porque você é crente. Mas Jesus, olha o que Jesus disse lá em João 16:33. João 16:33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus falou. Então nós passamos por muitas lutas. Mas eu quero que você entenda algo. As lutas, as provações, as adversidades que nós passamos são apenas uma ocasião para Deus mostrar ainda mais favor sobre a sua vida. Para Deus mostrar ainda mais favor. Então às vezes as pessoas perguntam: se eu estou debaixo do favor, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Se eu estou debaixo de favor, por que tanta dificuldade? Se eu estou debaixo de favor, por que tanta luta? Porque ter favor não significa que você não vai ter lutas, mas significa que o Senhor vai te livrar da derrota, irmão. Que se você permanecer, você vai ser livre da derrota. Então, do meio da luta, não duvide, Deus é com você. Deus é com você. Nós vemos isso na vida de Daniel. Daniel é um exemplo de alguém favorecido por Deus. Lá em casa nós estamos sempre vendo alguma série
bíblica, né? Estão sempre assistindo alguma. Agora faz uns dias que a gente não vê, mas a que nós estamos assistindo na atualidade é aquela O Rico e Lázaro. Não sei se alguém já viu. Muito boa. E ela trata do tempo que Israel foi exilado na Babilônia e que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego estão lá. Daniel é um homem favorecido. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Fazia tudo com excelência. Daniel era alguém favorecido por Deus. Mas o favor de Deus não livrou ele da tribulação. Mas o favor de Deus livrou ele na tribulação. Você conhece a história de Daniel? Daniel é aquele que foi lançado na cova dos leões. Você sabe por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Vou te dizer por quê. Daniel, ele era o principal, né, presidente ali da Babilônia, o principal responsável, o governador da Babilônia. Mas um dia o rei disse, olha, na verdade os outros responsáveis ali ficaram com... Como é que eu posso dizer? Inveja, exatamente, com inveja de Daniel. E eles disseram, nós precisamos arrumar um jeito de derrubar Daniel. O problema é que não achava o jeito, não tinha, o cara não deixava furo, o cara era excelente. O cara fazia bem feito, o cara beneficiava o reino. Aí eles disseram, tem uma coisa que Daniel faz que ele não... O cara, não adianta. Todo dia Daniel orava 3 vezes por dia. Ele abria a janela da sua casa, que era virada para o lado de Jerusalém, eles estavam exilados na Babilônia, essa janela era para o lado de Jerusalém, e ele se dobrava ali, na frente da janela ele orava. Todo dia ele fazia isso. Aí esses homens se organizaram e disseram, vamos dizer para o rei, que durante 1 mês, ninguém pode orar a outro Deus, a não ser para ele. Que o único pedido, só pode ser feito pedido para o rei. Ninguém pode pedir nada para ninguém mais, para nenhum outro Deus. Eu sabia, nós vamos pegar Daniel nessa. E quem negligenciar essa ordem vai ser lançado na cova com leões famintos. Olha só, que coisa. A Bíblia conta que no outro dia, Daniel estava lá, abriu a janela, dobrou o joelho e seguiu orando. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele não abandonou Deus. Deus, você viu? O rei aqui disse que eu não posso orar, agora... Sinto muito, mês que vem eu oro de novo, mês que vem eu volto a falar contigo. Não, ele seguiu orando. O relacionamento dele com Deus continuou igual. A Bíblia diz que por causa disso, o rei atirou ele na cova dos leões. O rei era amigo dele, o rei gostava dele. Mas foi obrigado, porque havia uma lei, e uma lei medo-persa não pode ser mudada, não pode ser revogada. Lançaram ele na cova dos leões. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Há ocasiões que Deus não te livra da cova dos leões, mas Ele entra junto da cova dos leões com você e Ele fecha a boca dos leões. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus fechou a boca dos leões por causa dele. Agora você imagina, quando no outro dia o rei gritou, Daniel, você está vivo? E ele disse, eu estou. O rei disse, a partir de hoje ninguém pode orar a outro Deus que não seja o Deus de Daniel, porque ele fechou a boca dos leões. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está sendo glorificado através da vida do Filho. Deus nos favorece. Por que Deus quer derramar favor sobre a sua vida? Porque Deus quer que eu seja rico, pastor. Amém. A única maneira do Senhor prosperar a igreja é prosperando você, irmão. Não tem jeito. Não tem nenhum empresário que chega assim e diz assim, constrói lá, pastor, que eu vou pagar. Nenhum empresário do mundo, é os empresários da igreja, é os irmãos da igreja. Então Deus tem que abençoar você mesmo. Mas não é por causa disso. É porque quando as pessoas vão olhar para você, elas vão dizer, só pode ter sido Deus. Deus está sendo glorificado através da sua vida. Sabe, o favor de Deus, Ele não te deixa fora da cova dos leões, mas Ele impede que os leões devorem você, irmão. O diabo pode estar rugindo ao seu redor, mas o Senhor vai guardar você, vai guardar sua família. Eu sei que muito da ansiedade de muitas pessoas é a respeito da sua família. Poxa vida, eu estou aqui, mas meu esposo não está. Eu estou aqui, mas o meu filho não está. Irmão, quero te dizer uma coisa. O Senhor é contigo, Ele está fechando a boca dos leões.
Você pode estar numa situação difícil, você pode estar na cova dos leões, mas lembre-se, o favor de Deus não vai permitir que o diabo toque em você. Não vai permitir, o Senhor vai guardar você. Então o mais interessante é que depois disso, houve esse decreto do rei. Agora, a partir de hoje, todo mundo só pode orar ao rei, ao Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Irmão, entenda uma coisa, o diabo pode ter se levantado contra você, mas amanhã o Senhor vai exaltar o nome dele através da sua vida. Se você vê a história, ainda lá na Babilônia, antes disso um pouco, a Bíblia conta a história de 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abidnego, e eles não quiseram se prostrar diante da imagem que o rei tinha feito, da estátua, e ele disse, então lança eles na fornalha. Você conhece a história, acho que eu contei semana passada, eu falei sobre ela aqui. Eles foram os 3 lançados na fornalha, mas a Bíblia diz que quando os homens olharam para dentro da fornalha, havia um quarto homem na fornalha, que era semelhante ao filho dos deuses. Eles não se queimaram. Aqueles homens que lançaram eles dentro da fornalha morreram queimados, mas eles não se queimaram. Sabe por quê? Porque havia favor sobre a vida deles. Mas por que Deus resolveu favorecer eles? Para que o nome do Senhor fosse exaltado. Isaías diz, se passares pelo fogo, não te queimarás. Oh, irmão, Deus é contigo mesmo dentro da fornalha. Ainda, pastor, mas eu orei para Deus não me permitir passar por essa adversidade. Amém. Há muitas ocasiões que o Senhor nos livra da fornalha. E é um testemunho quando o Senhor nos livra da fornalha, quando o Senhor nos livra da cova dos leões. Amém, irmãos? Você diz, oh, eu orei e o Senhor me livrou. Glória a Deus. Mas há ocasiões que Deus quer ser mais glorificado ainda. Aí Ele permite que você entre na cova dos leões. Ele te livra lá de dentro. Ele te livra lá de dentro. Sabe, Deus fará coisas que vão levar... que te levarão a ter destaque. Coisas que levarão a novos níveis de influência e credibilidade na sua vida. Agora, nunca esqueça, Jesus disse que todo favor, ele vem com perseguições. Sabia disso? Quando você recebe favor, vem perseguição junto. Olha o que diz lá em Marcos 10, 29. Marcos 10, 29 diz assim, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, aqui nessa terra, o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então Jesus está dizendo o seguinte, quando você é favorecido, tem perseguição. Não tem jeito. Pastor, como assim? Deixa eu explicar para você. Quando você vê um colega seu falar de alguém, diz assim, o fulano comprou um carro, financiou em 5 anos, pagou com tanta dificuldade, o que você diz? Pô, parabéns, esse cara é perseverante, trabalhador, glória a Deus, não tem nada de errado com isso. Mas qual é o sentimento que vem dentro de você quando diz assim, bom, o fulano entrou na empresa lá, 3 meses de trabalho, fizeram o sorteio do carro, ele ganhou. Aí você diz, mas tinha um camarada com 30 anos que ganhou um adesivo da firma. Isso é injusto. O cara está 3 meses lá. Agora, né, ganhou lá na rifa. Ganhou no não sei o quê. Ah, não. Sabe, dá um ar de... uma sensação de... Isso está errado. Toda vez que você é favorecido, as pessoas desprezam. Sabe, você é abençoado. A célula multiplica. Aí alguém diz, porém, também, né? Também. Você prospera, algo acontece na sua vida, mas também, né? Para ele é mais fácil. A igreja começa a crescer, o que eles dizem? Também, igreja preta, porta larga. Sabe? Toda a prosperidade, todo o favor vem com perseguição, não tema, é assim mesmo. Eu sei que o nosso coração, o sentimento é o seguinte, se eu estou fazendo certo, todo mundo vai aplaudir, não funciona assim. Ah, se eu estou fazendo uma coisa boa, todo mundo vai achar legal e vai me apoiar, não funciona assim, tem pessoas que não vão te apoiar. Tem pessoas que você estava lá, talvez bebendo, talvez
traindo, talvez usando droga, talvez longe de tudo que era bom na sua vida, e a pessoa estava com você, mas quando você diz, olha, Deus mudou minha vida, eu tive um encontro com Deus nesse final de semana, aí a pessoa diz, que isso, rapaz? Vai virar beato agora? Que isso? Vai resolver mudar de vida? Que é isso? Tá brincando? Irmãos, as pessoas podem debater o que você disser, mas contra fatos não há argumentos. Contra aquilo que Deus vai fazer na sua vida, não vai ter argumentos. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas esse pastor não tem condição. Eles têm toda a razão. Toda a razão. Porque o dia que eles acharem, não, a igreja está crescendo porque ele é capacitado. A célula está multiplicando porque o líder é top, ele é o melhor. Irmão, aí a obra é sua, não é a obra de Deus. Toda obra de Deus é maior do que nós mesmos. Toda obra de Deus é maior que nós mesmos. Então, assim como Deus levantou Daniel para que o nome dele fosse exaltado, Deus vai levantar você nesse tempo para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Terceiro, o favor é o selo de Deus sobre você. Diga para o irmão que está do seu lado, o favor, irmãos, é o selo de Deus sobre você. O selo. Você sabe, Davi era alguém rejeitado por sua família. A história de Davi é muito famosa. Ele era alguém rejeitado por sua família. Davi cuidava das ovelhas. Um dia, Samuel, que era o grande profeta da nação de Israel, ele vai visitar Jessé, o pai de Davi. Ele diz, olha, eu vou ungir um dos teus filhos como rei. Deus vai levantar o novo rei dos teus filhos, Jessé. Chama os teus filhos, porque um deles é o rei. Jessé chamou todos, menos Davi. Já imaginou que desprezo, que coisa é essa? Todos eles eram guerreiros, todos eles lutavam no exército, mas Davi era pastor de ovelhas. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Eu tenho certeza que em algum momento Davi pensou, meus irmãos são guerreiros, mas eu sou só um pastor, o pai não me dá oportunidade, eu nunca vou avançar. As coisas nunca vão acontecer na minha vida. Tenho certeza que um dia Davi ficou pensando, como que vai acontecer isso que Deus está prometendo? Como? Talvez as palavras que você tenha ouvido é que nada vai dar certo para você, que você não vai crescer, que você não vai dar em nada. Mas eu quero te dizer, as pessoas podem não acreditar em você, mas você tem o selo de Deus, que é o favor de Deus sobre a sua vida. Deus acredita em você, irmão. Tanto que Deus acredita em você, que Ele deu o Filho dEle por amar você. Que Ele pagou um alto preço por isso. Então em algum momento a sua história será completamente mudada. O selo do Senhor, do favor de Deus está sobre a sua vida. Eu não sei se você conhece a história de Davi. Mas Davi, um dia ele vai servir os irmãos. O pai dele, os irmãos saíram para a batalha. Aí o pai dele dá queijo, dá comida para ele. Diz, olha, leva para os teus irmãos lá no campo de batalha e vê como é que eles estão e me traz notícias. Quando ele chega lá, tem um gigante chamado Golias afrontando o exército de Israel. Nenhum dos irmãos guerreiros quiseram lutar, mas Davi foi lá, lutou, derrotou o gigante. Ele nunca mais voltou para casa. Ele foi morar com o rei, foi morar no palácio. Era só mais um dia, era um dia normal na vida de Davi, mas Deus mudou tudo em um instante. Irmão, talvez você está orando por sua família, está orando por seu casamento, está orando por seus filhos, mas eu quero te dizer que em um instante o Senhor muda toda a história. Esse ano o Senhor vai abençoar você para que a tua oração seja respondida. Você pode pensar que já é tarde demais para realizar o sonho que Deus colocou no seu coração. Sabe, o teste, o grande teste para a nossa vida, o grande teste para a nossa fé se chama tempo, irmão. Porque eu tenho certeza, quem estava no encontro hoje, toda a promessa que você ouviu aqui, você tomou posse, você crê nela. Quando Deus fala conosco, nós temos o coração aquecido, nós cremos em tudo. Mas do dia da promessa até o cumprimento da promessa, há um espaço de tempo que nós precisamos andar e continuar crendo. Esse é o grande desafio para nós. Continuar crendo apesar do tempo. Continuar crendo apesar das adversidades. Nós temos uma palavra, você tem uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus para a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Sabe, nós tínhamos essa palavra sobre a nossa casa. Eu converti primeiro lá na minha casa, depois veio minha mãe, veio o meu irmão, a minha irmã, e o meu pai ficou para trás. Mas nós tínhamos uma palavra. Demoraram, 9, 10, 11 anos, mas a palavra se cumpriu. Agora você não pode parar no meio. Você, sabe, pode pensar que para algum sonho seu é tarde demais. Ah, pastor, acho que isso não vai mais acontecer na minha vida. Isso aconteceu comigo, irmãos. O pastor Charles testemunhou da última vez que ele esteve aqui. Acho que foi na conferência. Eu lembro que pouco antes, nós tínhamos feito o seminário, nós tínhamos implantado a igreja lá em Pelotas. Eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida, queimava no meu coração a respeito de pastorear a igreja. Mas poucos meses antes do Senhor me chamar, eu lembro que nós saímos de uma reunião, de alguma coisa daqui do prédio, acho que não era aqui, era aqui já. Nós fomos e eu estacionei meu carro na esquina da casa dos pais dele, a gente ficou conversando, e eu disse para ele exatamente isso. Eu digo: pastor, eu sei que eu tenho chamado de Deus, mas eu não sei mais se é o tempo. Eu acho que já passou o tempo. Eu acho que já passou o tempo, acho que tem outras pessoas que Deus vai chamar. Acho que Deus me chamou para sustentar a obra dele, para liderar célula, para multiplicar célula, para investir no reino, e é isso. Pouco tempo depois o Senhor me chamou para essa obra aqui. Pouco tempo depois. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que é tarde demais, mas saiba, Deus pode fazer em um momento algo sobrenatural da sua vida e mudar tudo de uma vez. Em um momento Deus muda a sua história para sempre. Diz para a pessoa que está do seu lado: em um momento Deus muda a sua história para sempre. O favor de Deus é o selo sobre a sua vida, meu irmão. O selo é a aprovação de Deus sobre você. Aleluia. E por último, irmãos, glória a Deus. Eu não sei se os irmãos do louvor vão tocar algum louvor, podem vir agora, né? Você é favorecido. Você é favorecido. E nada pode resistir um homem favorecido. Quando eu falo homem aqui, eu estou falando de homem e mulher. Nada pode resistir alguém que tem favor de Deus. Sabe, quando nós entendemos essa verdade, tudo muda, irmãos. Talvez você vai levantar amanhã de manhã com aquele sentimento, talvez de: poxa vida, mais uma semana no meu empreendimento, no meu negócio, que difícil, que dificuldade. Eu quero te dizer que tem favor de Deus sobre a sua vida e Deus vai abrir portas para você. Você vai desfrutar de portas abertas. Nada pode resistir um homem que tem o favor de Deus. Nada pode resistir alguém que está debaixo da mão de Deus. Porque quando o diabo tentar parar você, e ele vai tentar parar você em algum momento, lembra disso: nada pode parar alguém que tem favor. Nós somos favorecidos, por isso nada pode nos resistir. Nada pode resistir à obra que o Senhor nos chamou para fazer como igreja. Nada. Nada. Pastor, mas e os recursos? Não são problema. Recurso não é problema, irmão. É a solução. O Senhor já liberou. Sabe? O Senhor já liberou os magos lá, eles já estão chegando com a provisão. Pastor, como é que nós vamos construir lá fora? Deixa eu te falar. Um dia, Jesus, cobraram Pedro, na verdade, do imposto do templo. Alguém chegou para Pedro e disse: Pedro, tu e teu mestre não pagam imposto? O templo é a casa de Deus. Aí Pedro vai para Jesus e diz: Jesus, estão te chamando de caloteiro. Estão perguntando se tu não paga imposto. Aí Jesus pergunta para ele: ô Pedro, o filho precisa pagar na casa do pai? Aí Pedro: é mesmo. Pedro recém tinha tido uma revelação de Jesus no monte, que Deus disse: esse é meu filho amado, a ele eu ouvi. Aí Jesus disse assim: Pedro, faz o seguinte, vai lá e pesca. Primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele, tem uma moeda, paga o meu imposto e o teu, paga de nós dois. A moeda está sempre na boca do peixe. A provisão está na boca do peixe. Olha para o peixe do seu lado aí, irmão. Deus vai prosperar você, é o único jeito.
Deus tem provisão, é assim que a gente vai fazer. Então nada pode parar alguém que é favorecido. Você é favorecido. Eu estou debaixo do favor de Deus, irmão. Sabe? Nós podemos perceber isso na vida de José. Ei, preste atenção, já estou acabando aqui. Nós podemos perceber isso na vida de José. José tinha uma palavra de Deus. José, Deus tinha dado sonhos, tinha aberto os olhos dele para aquilo que ia acontecer. Mas os irmãos dele, com muitos ciúmes, muita inveja dele, queriam matar ele, desistiram de matar, tiraram ele num poço. Depois venderam ele como escravo. Ele vai parar no Egito como escravo da casa de Potifar. Aí lá na casa de Potifar a Bíblia diz que ele tinha favor. Tudo que ele tocava prosperava. Potifar então coloca ele como governador da casa dele. Ele diz: tudo que eu tenho tu pode administrar. Porque o camarada era assim: se ele ia cuidar do pomar, o pomar dava mais fruto. Se ele cuidava do jardim, o jardim ficava mais florido, mais bonito. Se ele cuidava da plantação, a plantação dava muito mais. Ele tinha favorecido. A Bíblia diz que Potifar viu que Deus era com ele por causa do favor. Mas a mulher de Potifar se apaixonou por ele, tentou agarrar ele, depois acusou ele de ter tentado abusar dela. José vai parar na prisão. Foi lançado na prisão. Ficou lá por um longo tempo, até o dia que o faraó teve um sonho e mandaram chamar ele na prisão para interpretar. Quero te dizer uma coisa, preste atenção, olha para cá. Naquele dia que José interpretou o sonho de Faraó, ele nunca mais voltou para a cadeia. Mas quando ele levantou naquela manhã, certamente ele pensou: é mais um dia na prisão, é um dia qualquer. Mas Deus tinha separado aquele dia para transformar ele no homem mais poderoso do Egito, para favorecer ele mais uma vez. Eu quero te dizer, você não sabe qual é o dia que o Senhor escolheu para isso. Por isso você precisa permanecer, perseverar. Mas o Senhor é contigo e Ele vai mudar a sua vida em um instante. Havia favor na vida de José. Há favor sobre a sua vida. O favor, ele abre portas que você jamais imaginaria, irmão. Pastor, mas por que Deus nos dá favor? Eu vou dizer para você. Deus nos dá favor para que nós possamos cumprir o seu propósito e promover o seu reino aqui nessa terra. José recebeu favor para salvar o seu povo. Daniel recebeu favor para fazer o nome de Deus conhecido, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Então o favor de Deus sobre a sua vida vai ser para exaltar o nome de Deus e para que você consiga cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe como é que Deus vai ganhar aquela empresa? Sabe como é que Deus vai ganhar aquela família? Não é por sua força, é por causa do favor de Deus que está sobre a sua vida. As pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, como é que tudo dá certo para ele? Como é que ele está sempre feliz? Olha só o problema que ele está passando, mas ele continua feliz. O que é isso? Eu preciso conhecer esse Deus aí, eu preciso conhecer esse Deus. Vai ser assim com você em nome de Jesus. Quando o seu casamento for restaurado, vai servir para que Deus seja exaltado, para que outros casamentos sejam restaurados também. Um irmão esses dias comentava comigo. O irmão teve muitos problemas no início do casamento dele. Nós aconselhamos, tivemos junto com ele. Ele está dizendo: pastor, hoje Deus está me usando para cuidar de outros casais, para ser uma bênção na vida de outros casais. Deus curou eles para que eles fossem um instrumento de cura na vida de outros, para que eles fossem um instrumento para que Deus pudesse ser glorificado. Eu vou dizer para você, quem via aquele casal no início ficava pensando: isso não pode dar certo, não vai dar certo. Um dia nós, no meio da pandemia, nós fomos visitar, minha esposa e eu fomos visitar eles. E o que houve com o irmão? Nós brigamos, discutimos, ele foi embora, disse que vai para o Uruguai caminhando. Aí eu estava de moto, saí atrás do irmão, vou achar esse irmão. Não achei, irmão. Graças a Deus o irmão desistiu, acho que ele não ia chegar nem em Rio Grande, irmão. Mas ele estava tão bravo que ele disse que ia para o Uruguai a pé.
favor, Deus, hoje Ele pode contar um testemunho e dizer: o Senhor salvou meu casamento, Ele pode salvar o seu também. O Senhor transformou minha família, Ele pode transformar a sua também. Sabe, hoje eu quero desafiar você a crer que você está debaixo do favor e crer que o Senhor te escolheu. Amém, irmãos? Você pode não ser o mais cotado, você pode não ser o favorito, mas o Senhor resolveu te abençoar e isso faz toda a diferença na sua vida. A sabedoria que você precisa, as portas abertas que você precisa, é o Senhor quem vai te dar. Amém? Vamos se colocar de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, nós vamos partir o pão, vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu ainda quero orar com você. A respeito dessa palavra, eu quero dizer que o véu se rasgou e o favor foi derramado sobre a sua vida. João capítulo 1 diz que a graça e a verdade vieram. A graça e a verdade vieram porque elas são o próprio Jesus. E essa noite, você vai perceber o favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh, irmãos, feche seus olhos, feche seus olhos. Esse é o ano das portas abertas. Esse é o ano das portas abertas. Pode ser que até agora, apesar desta palavra, apesar de ter uma palavra de Deus de portas abertas, você não tenha experimentado isso ainda. Pode ser que você é um daqueles que diz: pastor, as portas para mim não estão abertas, elas estão fechadas. Mas quando você começar a orar nessa noite, as portas vão começar a se abrir para você, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui hoje que têm enfrentado resistências em cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você tem enfrentado resistências porque todas as portas parecem estar fechadas. Eu quero que você levante a sua mão onde você está. Se você tem experimentado de portas fechadas, talvez não tem visto o favor de Deus sobre a sua vida, levante sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Oh, em nome de Jesus. Se tem alguém aí perto desse irmão que está com a mão levantada, passa a mão no ombro dele agora. Quero que você ore com ele, que você declare sobre a vida dele: irmão, tem favor sobre a sua vida. Oh, em nome de Jesus. Tem pessoas com a mão levantada, alguém pertinho dele aí, começa a orar por ele agora em nome de Jesus. Os demais irmãos, eu quero que você ore pela sua vida e peça para Deus: Deus, abre os meus olhos para que eu veja o favor. Sabe, irmãos, eu tenho visto tantos irmãos que têm uma vida abençoada, que têm uma família abençoada, que tem favor, que eu olho, eu vejo o favor, a bondade de Deus na vida deles, mas quando eles olham, eles não conseguem enxergar isso. Eles veem as dificuldades, eles veem as lutas, veem as perdas, mas não veem o favor. Minha oração é que hoje o Senhor abra os teus olhos, que você veja o favor de Deus sobre a sua vida, o favor de Deus sobre a sua casa, o favor de Deus, as portas abertas para você, porque essa é a promessa do Senhor para a nossa vida, essa é a promessa do Senhor para o nosso ano. Portas abertas, portas abertas, portas abertas, acesso, lugares diferentes, lugares abençoados. Eu declaro agora em nome de Jesus, vai se cumprir sobre a sua vida, vai se cumprir sobre a sua casa, vai se cumprir sobre os seus negócios, vai se cumprir sobre a sua saúde, em todas as áreas da sua vida, vai se cumprir. No seu ministério eu profetizo, eu declaro portas abertas, favor imerecido, favor imerecido. Enquanto nós oramos, as portas estão sendo abertas para você, a realidade está sendo transformada, assim como Deus fez com José, e em um instante mudou a realidade, e em um instante mudou a história dele. Deus muda a sua história hoje, Deus muda a sua história hoje. Receba em nome de Jesus, receba o favor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, xerebalamaço e andarabalabaço. Diga: Senhor, abre os céus, derrama um favor. Quero te conhecer, derrama do teu favor, Senhor. como tu és. Aleluia.
declara em nome de Jesus, onde você pisar, será visto que você é favorecido, será visto as portas abertas, a prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero te conhecer, Em nome de como tu és. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, o teu amor. Quero sumir no teu colo, como criança, no teu amor. Receba essa palavra no seu coração hoje. Receba essa palavra no seu coração. Quero que você levante as suas mãos e declare assim comigo: eu sou alvo. Não, com fé diga: eu sou alvo da graça e do favor de Deus. Diga sobre a minha vida: as portas estão abertas. Diga: eu creio e eu tomo posse das portas abertas, do favor imerecido sobre a minha vida. Diga: assim como foi com José, vai ser sobre a minha vida. Diga: o Senhor vai mudar a minha realidade em um instante, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode ligar as luzes para nós, amém? Quero pedir, você que já é batizado, você pode partir o pão conosco, mas não vai embora ainda, mesmo que você não seja batizado. O vídeo do encontro está pronto aqui, nós vamos passar ainda no final do culto, amém? Vamos servir o pão e o cálice, depois nós vamos orar, amém? Pode servir os irmãos, glória a Deus. Vamos tocar um louvor, amém, irmãos? Enquanto isso, escolhe um aí para nós, bem bonito. Pegue seu pão, seu cálice, mas não coma ainda. Você que já pegou o pão e o cálice, feche seus olhos. Medite na obra da cruz, medite no significado do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Jesus, vertido por nós na cruz do Calvário. Medita no pão e no cálice. Ele se entregou por nós. Ele bebeu o cálice que era nosso. Tomou aquela cruz que era nossa.
Todos receberam o pão e o cálice? Alguém não recebeu? Levante sua mão. Se você não pegou o pão e o cálice, faltou? Pão, os dois? Tayana, também o cálice. Mais alguém, irmãos? Lá no fundo, 2 pães e 2 cálices, lá no fundo lá. Glória a Deus. Quero que você feche seus olhos. Medite na obra da cruz. Nós não estamos aqui simplesmente comendo um pão. Nós estamos aqui celebrando a ceia. Jesus disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele até que ele venha. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto ele não voltar para buscar a sua noiva, nós continuaremos partindo o pão em memória dele. Em memória da obra da cruz. A palavra de Deus diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, as nossas dores, as nossas limitações. O corpo dele, moído, ferido naquela cruz, pagou o preço que era nosso. Levante o pão agora, levante o pão. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos este pão que é o teu corpo que foi partido por nós. O teu corpo é cura para nós. Ao comermos desse pão, nós tomamos posse da saúde do céu. Senhor, já não há mais enfermidade, já não há mais ansiedade, já não há mais depressão, já não há mais síndrome do pânico, já não há mais câncer, já não há mais tumor, já não há mais problema no intestino, já não há mais problema algum, porque nós estamos comendo do teu corpo. E o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Ao comermos deste pão, nós comermos da vida do céu. Oh, levante seu cálice agora, levante o cálice. Este é o cálice da nova aliança. Nós abençoamos este cálice, porque ele é o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Este cálice, esse sangue que foi vertido por nós, nos perdoa e nos redime de todos os nossos pecados. Era o nosso sangue que tinha que ter vertido naquela cruz, mas o Senhor levou sobre si. O Senhor tomou a cruz que era nossa, derramou o seu sangue, e o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Hoje, Senhor, não há mais acusação, não há mais medo, não há mais pecado, não há mais, Pai, rancor, não há mais dívida, porque o seu sangue pagou por todas as nossas dívidas. Nós abençoamos este cálice, Senhor, e celebramos essa ceia em memória do Senhor, em nome de Jesus.
Abraça alguém perto de você aí. Você que não se ouve, você pode ser, amém? Fica à vontade. Agora abraça alguém perto de você. Fala para ele o quanto é importante ele estar aqui nessa noite. Fala para ele a respeito da obra consumada sobre a vida dele, do perdão total dos seus pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Esse dia não é um dia de acusação ou medo para nós, mas é um dia de nós lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, amém? Mantém por enquanto, vamos tocar o Portas Abertas. No final, vamos ver o vídeo primeiro, depois vamos acabar com Portas Abertas, porque nós estamos com um ano de Portas Abertas, amém? Vamos sentar por um instante, vamos ver o vídeo do encontro, amém, irmãos?
Aleluia. Amém? Agora nós vamos encerrar, mas nós vamos encerrar cantando louvor Portas Abertas. Amém? Porque as portas estão abertas sobre você. Amém, irmãos? Vamos lá.